Depoimento dado ao Ministério Público por uma mulher que escreveu um diário detalhando abusos praticados pelo médium João de Deus. E nos Estados Unidos, nossos repórteres localizaram uma jovem que conviveu com o lado agressivo e perigoso de João de Deus. Guarda-roupa do quarto do João de Deus. Este alçapão secreto fica numa casa do médium em Itapaci, interior de Goiás. Já em Anápolis, no casarão onde João de Deus mora, debaixo do piso, havia este cofre escondido. Estas outras imagens inéditas revelam os detalhes do casarão do médium em Anápolis. 2 andares, 4 quartos, suíte com hidromassagem e até elevador. A polícia também fez buscas na casa de atendimentos espirituais e nesta outra residência de João de Deus em Abadiânia. Outra vez, havia dinheiro escondido em compartimentos secretos. Mais de R$1.600.000. Se ele escondeu, é porque certamente veio de algo ilícito. 6 armas sem registro também foram apreendidas. Preso desde domingo passado por causa das denúncias de abusos sexuais, João de Deus também vai responder agora por posse ilegal de arma. O homem João de Deus, ele é perigoso. A força-tarefa montada para investigar os casos de abuso sexual já recebeu 255 relatos de mulheres que se disseram vítimas do médium. 75 já foram ouvidas. Uma delas disse que foi abusada entre 2009 e 2010, quando tinha 20 anos. Na época, com medo, não contou a ninguém, mas registrou tudo num diário. O diário que revela os abusos tem trechos em inglês e português. A jovem relata momentos de angústia, choro e de muita tristeza. Em 16 de setembro de 2009 está escrito: vez que ele foi mais longe. Em depoimento, ela explicou. Ele ficava com o pênis dele passando no meu peito. Colocava no meio das minhas nádegas, entendeu? Ela conta que João de Deus a abusou pelo menos 20 vezes, que o médium a ameaçava e dava presentes. Chegou a prometer que ia pagar a formatura dela. No diário também aparece: me fez prometer que eu não emagreceria. Era uma ordem de João de Deus, já que os abusos a deixaram deprimida. Eu reclamei, meu pai, você tá me deixando doente. Eu vou ficar cada vez pior. Mas você é forte. No desespero, a moça pensou até em suicídio. Eu pensava, gente, não consigo continuar assim. Para o Ministério Público, o diário é uma prova que vai se juntar a tantas outras entregues pelas vítimas. Elas apresentaram passagens aéreas demonstrando que estiveram no local, além de presentes que receberam desse líder espiritual. Nos Estados Unidos, o repórter Tiago Eltz conversou com uma brasileira que conheceu de perto o lado violento e ganancioso de João de Deus. A viagem para Abadiânia foi por esperança de cura. Eles me diagnosticaram com leucemia e isso foi um dos motivos de eu ter recorrido à casa do Inácio. O diagnóstico de câncer feito no Pará, como ela iria descobrir depois, estava errado. Mas antes de Gleice saber disso, ela diz que foi presa numa rede de abusos, ameaças e manipulações montada por João de Deus. Ele falou que eu estava muito mal e que eu precisava ficar mais. Gleice ficou e diz que o primeiro abuso aconteceu no hotel onde ela estava hospedada em junho de 2013. Ele forçou a minha cabeça para tocar no pênis dele, para que eu fizesse um oral nele, e eu chorava e cuspi nele. Ela conta que depois do primeiro ataque começaram as chantagens. Ele falou: você fica quieta, menina, a partir de hoje você não vai falar nada, você não vai embora. Se você falar para alguém, alguma coisa muito ruim vai acontecer com seu filho. E Gleice não conseguiu ir embora, primeiro por medo. Sabia muito bem que se ele quisesse me ver definhar e ele fizesse alguma coisa para mim, eu tinha certeza que ia acontecer. Mas também por amor.
Em Abadiânia, ela conheceu Julius, um lituano deficiente auditivo que procurou João de Deus na esperança de voltar a ouvir. Os dois se apaixonaram e passaram a viver juntos. Mas os abusos sexuais, segundo Gleice, continuaram. E Gleice conta que João de Deus passou a querer que ela ficasse cada vez mais perto dele. Ele disse que queria me ajudar a desenvolver a minha mediunidade e ele queria que eu fizesse parte do grupo de ajudantes assistentes pessoais dele. Essa proximidade permitiu que Gleice conhecesse os bastidores da casa e a personalidade de João de Deus. Foram 2 anos em Abadiânia. Ele fala alto, ele grita, ele trata mal as pessoas. Ela diz que João também costumava andar armado ou com homens armados. Uma vez eu vi ele escondendo uma arma entre meio um dos sofás no escritório dele. Tinha uma arma. E Gleice afirma, parte do dinheiro de João de Deus vem de garimpos ilegais. Ele participava de garimpos de ouro no Pará, tem garimpos de esmeraldas, em áreas indígenas e coisas do tipo. As múltiplas fontes de renda incluíam sessões de cura fora do Brasil. Gleice presenciou o que João disse sobre uma das viagens para Nova York e Holanda. Eu lembro que ele falou que se for por menos de 1 milhão eu não vou. O interesse dele era estritamente financeiro. Eu não conheci uma pessoa que foi curada na casa. E Gleice e Julius entenderam que ele não ia ser curado da surdez. Em 2015, Gleice saiu de Abadiânia e deixou também o Brasil e mudou para cá, para os Estados Unidos. Nesses 4 anos, ela não falou sobre o assunto com ninguém, nem mesmo com o marido dela, até poucos dias atrás, quando viu as primeiras notícias das denúncias contra João de Deus. Gleice, então, contou o que passou a Julius e ele decidiu chamar a polícia, que já comunicou o caso às autoridades brasileiras. Ele falou, eu fui enganado. Porque ele usou da minha fragilidade também. Procurado pelo fantástico, o advogado Alberto Toron, que defende o médium, deu a seguinte declaração sobre as acusações de Gleice e da jovem que relatou os abusos num diário. Me parece que o campo correto para esse debate, para o escrutínio dessas acusações, é no processo, onde cada caso será tratado individualmente. O advogado disse ainda que o dinheiro encontrado em esconderijos não tem origem ilícita. A polícia não aponta que atividade ilícita seria essa. A explicação que é dada para isso são doações ao longo desses 40 anos que ele foi acumulando. Pode ser que haja necessidade de regularização tributária, mas esse é um outro ponto. Quanto ao fato de se ter encontrado um esconderijo ou vários esconderijos, isso tem a ver com medo de assalto, crime do qual ele também já foi vítima. Nos Estados Unidos, Gleice teve um segundo filho. E aqui, Julius, que ficou surdo depois de uma meningite, aos 3 anos de idade, está fazendo um tratamento médico. Depois de 2 anos esperando uma cura por um milagre de João, ele está com uma cirurgia marcada para o mês que vem, para implantar um aparelho auditivo. O João deu a gente essa esperança e ele tirou. Ele agiu da forma mais covarde, porque ele tirou de mim a fé que eu tinha nas pessoas. É luzinha piscando pra tudo quanto é lado, decorações do capricho, o clima natalino tomou conta do Brasil. Enquanto isso, a Renata Ciribelli foi lá pro outro lado do mundo, pra Austrália, e vai mostrar pra gente o maior festival de luzes do planeta, em Sydney. E ó, a aventura começa do alto dessa ponte aqui. Sydney não é só uma cidade bonita, moderna e com praias exuberantes. É uma cidade com tudo aquilo que nós brasileiros queremos. Baixo índice de criminalidade, um ótimo sistema público de saúde, educação de qualidade, além de economia estável e oportunidades de emprego. Não é à toa que ela está entre as 10 melhores do mundo para se viver. E que 30% das pessoas que moram aqui nasceram em outros países. E as
Recife. कि वो भी बताएं। मैं इंडिया से हूँ बट 我住在悉尼。 मैं पाकिस्तान से। Sou brasileira. Projeções que iluminam de parques a ícones da arquitetura, como a Opera House, o maior cartão postal da Austrália. A cidade é tão interessante que diante desse pôr do sol, a gente vai começar a explorar Sydney lá de cima. Ó. Da Harbour Bridge, uma das pontes mais famosas do mundo, para ver a cidade do alto e entender melhor o Vive de Sydney. E você vem com a gente agora conhecer a maior cidade da Austrália, uma imersão em 360 graus. Por favor, se inscreva-se no canal. Bom, e aqui eles costumam dizer o seguinte: você precisa trazer só seus óculos de sol e o espírito de aventura. São 52 mil toneladas de aço dando forma e sustentando a ponte que se curva sobre a Baía de Sydney. Você vai se conectar nessa linha, é a sua linha de segurança, e você vai seguir por ela por quase 2 quilômetros. Really? Yes. Olha, só esse início já é bem emocionante, porque a gente caminha cerca de 300 metros, beirando toda a estrutura da ponte. Olha que bonito. Temos 1.400 metros pela frente e o guia vai nos contando as histórias da ponte, como, por exemplo, que ela tem mais de 6 milhões de parafusos. Pra que saber isso? Ah, deve ser para nos convencer de que estamos seguros. Quanto mais a gente sobe, mais forte fica o vento. E aí dá uma certa instabilidade. Eu confesso que dá um friozinho na barriga. A escada vai ficando mais difícil. Mais estreita. O caminho mais estreito. Mais íngreme. Mas olha, já dá pra ver a bandeira. Bem pertinho. 2 horas depois, finalmente chegamos ao topo da ponte. Tá muito vento, tá muito alto, tá muito frio e tá muito lindo. Chegamos a tempo de ver o entardecer sobre a cidade. E quando o sol cai, Sydney se transforma. E aí a gente começa a entender o tamanho e o impacto do Festival de Luzes que toma conta da cidade. Só nesse ano, mais de 2 milhões de pessoas de diferentes lugares visitaram o festival. Descemos a ponte para ver de perto as instalações e projeções que encantam o mundo. Começamos a explorar o festival pelo Jardim Botânico. Encontramos essas árvores que de dia podem parecer meio esquisitas, mas à noite se transformam em uma floresta de luzes. E passeando aqui na floresta, a gente encontrou uma família de brasileiros. Vocês moram aqui há quanto tempo? Há 1 ano e meio que a gente mora aqui. E agora a gente está aqui curtindo o festival. O que esse festival de luzes conta sobre Sydney? Uma cidade bem tecnológica, sobre arte e cultura, mostra tudo o que talvez a cidade esteja procurando cada dia crescer, cada dia evoluir, trazer coisas novas para cá. Uma tendência mundial de cada vez mais unir arte e tecnologia. Essa boneca gigante, a Meriden, é um bom exemplo disso. Ela tem mais de 300 lâmpadas coloridas. É operada por mais de 10 manipuladores, coordenados, como se fosse uma orquestra. Ela é um espírito de luz. Isso corre pelas veias dela, pela alma dela. Ela é um olhar ao futuro, ao que queremos para o futuro. Uma mensagem de que juntos conseguimos fazer grandes coisas. São 23 dias de festival em que Sydney se transforma numa galeria de arte ao ar livre. Artistas e designers de várias partes do mundo usam jardins e prédios históricos
como se fossem uma tela, mas no lugar das tintas, luzes. Quanto mais potente fica a tecnologia, mais infinitas se tornam as possibilidades da arte. E é nesse espírito que chegamos a uma das atrações mais disputadas e fascinantes do festival. Boa parte das projeções que a gente vê na cidade parte dessa sala aqui, dessa maquete. Aqui estão os prédios que a gente está vendo ali atrás. E aqui, a Harbour Bridge. Agora, o interessante é que as pessoas, as próprias pessoas que vêm assistir ao festival podem operar, podem iluminar a cidade. E eu tô com essa responsabilidade agora. Vou começar programando os prédios que eu tô vendo aqui na minha frente. E agora eu acho que eu vou iluminar a ponte. Ó, muita responsabilidade. The bridge is mine. A ponte é minha, eu vou iluminar a ponte, gente. Ah, eu aperto aqui. Vou deixar ela mais vermelha. Tá tudo programado, os prédios, a ponte, eu vou apertar esse botão e vai começar o espetáculo, é isso? É isso mesmo. Ao apertar o botão, a cidade vai ganhar as cores e desenhos que eu programei. Na ponta dos dedos, todos os visitantes têm essa oportunidade de usar sua criatividade para transformar essa metrópole imensa e de entender uma frase que os artistas falam muito por aqui, que a tecnologia tem alma. Deixamos Sydney em direção à nossa última aventura na Austrália. Na próxima semana, vamos levar você para uma das estradas mais bonitas do mundo. Viajaremos pela terra e pelo ar. Enquanto isso, você pode ter o controle sobre tudo que vivemos em Sydney no site e nas redes sociais do Fantástico.